Bom, bom dia pessoal, professor Darlan falando com vocês. Hoje eu venho trazer para vocês a reposição da aula de quinta-feira, né? Pessoal do Colégio Interativo, oitavo ano A. Hoje é uma aula meio triste porque eu vou falar um pouco sozinho aqui, mas eu trouxe para vocês um pouco do conteúdo, né? Só confirmar aqui, né? Se está rolando bem, né? Eu vou fazer essa aula direto, sem interrupções, para contabilizar um tempo legal e não ficar um negócio muito grande, né? Para atrapalhar a vida de vocês estudando aí um pouco a mais. Mas o intuito realmente dessa aula é o quê? Trazer para vocês um pouco mais de aprofundamento naquele conteúdo que a gente vem estudando agora sobre polinômios, tá? Eu fiz um apanhado dos conteúdos que eu tenho para a gente conseguir ver de uma forma diferente, né? Talvez facilite um pouco, né? E aqui eu vou colocar alguns exemplos, mostrar para vocês algumas ferramentas, estudar um pouco mais a fundo sobre polinômios, né? Começando já com polinômios, né? Eu gosto de fazer uma retomada, né? Eu vejo que no próximo slide já está falando um pouquinho de monômios. Polinômio, vamos lá. É toda expressão algébrica formada por números, coeficientes, letras. Coeficientes são os números, né? E letras é a parte literal, ou as partes literais são várias, pode ter várias letras, né? Representada por um ou mais termos. Ok. Para determinar o grau de um polinômio, devemos identificar o termo homonômio não nulo de maior grau. O que é tudo isso que foi dito aqui? Nada disso a gente conseguiu ver. Então, antes de chegar nesse slide, eu quero fazer uma retomada com vocês aqui. Primeiro, definição: monômio. Tá lá. Monômio é uma expressão algébrica formada por uma parte numérica. Então, se é formada por uma parte numérica, vamos colocar um número aqui, por exemplo, 5. Coloquei aqui 5. Vou escolher a caneta azul. 5. 5 uma parte numérica. E ela vai se chamar coeficiente. Coeficiente. Tá lá, meu coeficiente. Então, esse 5 é um coeficiente. E a parte literal, na qual não há operação de adição ou subtração entre elas. Bom, mas se não há adição e subtração entre elas, tem que haver o quê? Entre a parte literal e o coeficiente existem sempre multiplicações e divisões. Então, eu vou colocar aqui uma parte literal, pode ser z, 5z. Então, é a mesma coisa. Isso significa o quê? 5z significa z mais z mais z mais, olha lá, z mais z 5 vezes, ó, 5 vezes z. Z mais z mais z mais z e mais z. Isso aqui é um monômio. Olha o que separa um número do outro, o coeficiente da sua parte literal. Vou colocar aqui, ó, parte literal. O que separa eles é uma multiplicação. Então, isso é um monômio, caracteriza um monômio, tá? Tem alguns exemplos aqui. 3x é um monômio que tem x como parte literal e 3 como coeficiente. Menos 4y é um monômio que tem y como parte literal e menos 4 como coeficiente. Se eu tivesse, por exemplo, o monômio menos x. Menos x, ele tem x como parte literal, e menos 1, olha lá, olha o menos 1 que multiplica x, por isso que fica negativo. Menos 1 é o coeficiente, tá? Então é muito importante entender bem essa parte de monômios para quando eu for trabalhar com polinômios eu conseguir entender. Até agora eu já comecei a clarear um pouco, então já sei o que é um monômio. Vamos continuar para ver o que vem pela frente aí. Coeficientes, fala um pouco sobre eles, ó. O coeficiente é o número que acompanha a parte literal, seja ela qual for. E aqui tem um exemplo de um não monômio, um polinômio, tá vendo? Ó? Então vamos pegar por partes, tá? Se eu for separar essa expressão, eu vou colocar aqui para vocês, ó. 5x menos 3y mais z. E eu falei para vocês que um monômio ele é separado apenas por multiplicações. Então aqui eu tenho um monômio, ó. Aqui eu tenho outro monômio, ó. E aqui eu tenho outro monômio. São 3 monômios que estão numa mesma operação e é por isso que eles vêm a se chamar polinômio lá na frente. Lembra quando eu falei para vocês que um monômio ele só é separado por multiplicações e divisões? Tá aqui, ó. Vou separar. O 5 nada mais é do que o meu coeficiente.
coeficiente, e os x é a minha parte literal. Joia. Nesse outro monômio, ó, o menos 3 nesse aqui, tá? Menos 3y. O menos 3 é o meu coeficiente. E o y é a minha parte literal. Olha lá que maneiro. E esse z? O z ele não tem coeficiente? Não, ele tem um coeficiente sim. Vou colocar aqui, ó. O z é a parte literal. Parte literal. E o que está multiplicando ele aqui, ó? Quando tá, não aparece nada para mim, qual que é o número que eu multiplico que mantém o valor? 1, né? Não é somente um z. Então, 1 é o meu coeficiente. O coeficiente está lá. Então, ó, tá como está aqui, ó. O coeficiente da variável letra x é 5. O coeficiente da variável, eles colocam aqui, eu coloquei para vocês aqui, as letras como parte literal e ela recebe já um outro nome, variável, né? Que é um número, que é a letra que eu posso mudar quando eu for fazer a operação. É uma variável, né? E é o que eu não sei, também pode ser chamado de incógnita. Tá? Variável, incógnita são coisas que eu não sei o que é. Variável pode variar, então já que ela pode variar, ela não tem como ser colocada como um número, né? Se eu coloco que x sempre vai ser, por exemplo, 7, então ele não é mais uma variável, ele é um número fixo, né? Então, as variáveis mudam de valor no decorrer da operação, mas o que é não é muito importante para a gente agora, tá? Importante para a gente, eu vou até apagar aqui, é saber o que é coeficiente, o que é parte literal, o que é um monômio e o que separa um monômio, tá? Eu vou colocar um exemplo que não está aqui, só para ficar claro para a gente, vou subir um pouquinho aqui. Vamos supor que eu tenho o monômio 3 sétimos AB. Olha lá, 3 sétimos AB. Normalmente ele não vem escrito assim bem na cara, ele vem escrito dessa forma, ó, 3AB sobre 7. E aí eu pergunto para vocês, qual é o meu coeficiente? Vou colocar aqui, ó. Coeficiente é igual a 3 sétimos. E parte literal é igual a AB. Todos são separados apenas por multiplicações e divisões. Joia? Vamos continuar. Exemplos. Alguns outros exemplos, né? Ó. Menos 10y, coeficiente menos 10, parte literal y. 4x² y², coeficiente 4, parte literal x² y². Menos 5xy², coeficiente menos 5, parte literal xy². BC, olha lá como eu falei, BC, coeficiente é 1 e parte literal BC. Joia? Tranquilo, né? A partir daí. E aí eu volto a falar com vocês sobre monômios, que era o que estava falando aquele primeiro slide lá. Um polinômio é uma soma algébrica, então tá aqui, ó, uma soma algébrica de pelo menos dois monômios. Então, se eu tenho dois monômios e eu estou somando eles, ele já não é mais um monômio, ele passa a ser um polinômio, tá? Aqui, um exemplo, y ao quadrado menos 4y. É um binômio, porque eu tenho aqui um monômio, ó, y², vou até circular ele com amarelinho aqui, monômio y², e um outro monômio menos 4y, ó, que eu posso falar que o coeficiente é menos 4 e a parte literal é y. E aí um aluno me perguntou uma vez, professor, y não é igual a y, então ele não tem a mesma parte literal? Nesse caso, não. Olha o que acontece aqui. Y ao quadrado é a mesma coisa que y vezes y, tá? E vai dar y ao quadrado. Lembrando sempre daquela propriedade da multiplicação, que eu tenho multiplicação de potências com bases iguais. É assim, ó, a elevado a m vezes a elevado a n é a mesma coisa que a m vezes mais n, né? M mais n, perdão. Né? Eu somo os expoentes, né? E aqui no caso eu tenho o expoente 1 e expoente 1, 1 mais 1, 2, tá? E esse 4y, ele é y mais y mais y
mais y, 4y, tá? Ok? O fato dele ser negativo aqui tem uma outra explicação mais aprofundada, que em uma aula presencial eu mostro para vocês o porquê que eu somo 4 números negativos e ele continua negativo. É como se fosse, como eu posso explicar para vocês? 4 vezes um número negativo. Negativo, 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 negativo. Todos eles são negativos e quando eu somo todos fica negativo. 4 negativo, tá? Então aqui tem 4. Mesma coisa que fosse 4y, tá? Lembrando sempre que a gente vai precisar lembrar, aplicar agora as propriedades da potenciação que a gente já está acostumado. Quando eu tenho um polinômio formado por dois monômios, ele recebe o nome de binômio. E eu lembro quem falou isso na aula foi o Pedrão. Pedrão que deu essa dica aí pra gente, um binômio, né? Quando eu tenho dois monômios sendo operados por uma soma ou subtração, ou uma soma algébrica, como eu posso dizer, ele se transforma em um binômio, porque são dois de bi, né? Binômio. Aqui no caso eu tenho três, ó. X ao quadrado menos 4x menos 30. Olha aqui. Ele é um trinômio. Juntou três, né? Três monômios se transformaram em um trinômio, ok? Três monômios. Aí veio um aluno e me perguntou, professor, menos 30 é um monômio? Sim, é um monômio. Lembrando as propriedades da multiplicação, eu não tenho a seguinte propriedade: qualquer número elevado a zero é igual a 1? Eu não tenho essa propriedade? Existe, né? Então vamos imaginar que eu tenha uma letra qualquer aqui, qualquer incógnita, x. X elevado a zero. Menos 30x elevado a zero. Qual é a parte, o coeficiente? Coeficiente menos 30. Qual é a parte literal? X elevado a zero, que é igual a 1, né? Então ficaria menos 30 vezes 1, que dá o próprio menos 30, ok? Para efeito de alguns tipos de cálculo que a gente vai aprender lá na frente, no ensino médio, vocês vão ver que é importante eu ter esse coeficiente com grau zero aqui, tá? Inclusive no nono ano já aparece, tá? Alguns cálculos que tem uma importância esse coeficiente com grau zero. Mas nesse primeiro momento, para identificar, eu não preciso colocar qual é o coeficiente. Se perguntar qual é o coeficiente desse número aqui, no momento não tem, é coeficiente nulo, tá? Ele tem um coeficiente? Coeficiente nulo é o nome que recebe esse coeficiente de grau zero. Então vou marcar aqui para vocês, ó. Ou perdão, parte literal nula, tá? Tá aqui, ó, parte literal nula. Joia? Vamos escrever direitinho. Parte literal nula, pois seu grau é zero. Ok? E todo número elevado a zero é igual a 1. Isso a gente já está acostumado a saber. Constituição de um monômio. Ó, voltando de novo nessa parte de monômios aqui, que é muito importante, tá? Exemplo, nesse monômio podemos distinguir a parte numérica, ou coeficiente, menos 7, da parte literal, y ao cubo. Complete a tabela. Tem uma tabelinha aqui, ó, que eu gostaria que a gente preenchesse aqui, tá? Ó. Tá lá, x, coeficiente vale 1. Olha lá, que ficaria aqui, né? 1x. E a parte literal, x. Menos 10, coeficiente menos 10. E como eu falei para vocês, não precisa colocar a parte literal, porque não existe parte literal, ela é elevada a zero. Então, é como se fosse 1, não precisa colocar, tá? Z a sexta. Olha o coeficiente de z a sexta. É a mesma coisa que menos 1 sexto. Ó, tem um 1zinho aqui, 1 sexto. E a parte literal, z. 5yz. Coeficiente, aqui tá errado, tá, gente? Ó, corrijam aí, tá? No de vocês, não deixa aqui. Coeficiente y, o coeficiente é 5, perdão. O coeficiente é 5, ó. 5. E a parte literal, y, z. Olha a pegadinha. Menos 89, xyz. Coeficiente menos 89. Parte literal, x, y, z. Beleza, muito bom, perfeito. Grau de um monômio. Como é que eu posso definir o grau do meu monômio? Tá? Eu vou pegar o meu monômio, caso ele exista, né? E vou ver qual que é o grau da letra que ele está lá. Apareceu duas telas aqui, eu vou já explicar as duas para vocês, tá? Aqui, ó. Grau de um monômio. Primeiro começando por grau de monômio, depois eu coloco essa outra embaixo, como escrever o monômio corretamente, tá?
Vou colocar bem aqui, ó. Opa, vamos lá, vamos acertando que a aula ao vivo é bem isso mesmo, tá? Grau de monômio. Vamos pensar aqui primeiro. Como eu falei para vocês que a minha parte literal nesse momento era elevada a zero, ó, olha o grau. Grau zero. Ok? O grau do monômio é o grau que aparece em cima da parte literal. Ó. O que determina a parte literal? O grau do monômio é a soma dos expoentes das letras que nele figuram. Então, no caso, se eu tenho apenas uma letra, qual o grau desse A? Primeiro grau. Então, o grau do monômio, o monômio do primeiro grau. Aqui, monômio do segundo grau, monômio do terceiro grau. E aqui, eu não tenho que esse B tem um grau, ó. 3 mais 1, monômio do quarto grau. Ó. Eu somo os graus da parte literal, tá? No coeficiente não precisa. Mesmo que ele seja assim, ó, 10 ao quadrado, A ao cubo, B à sexta, esse grau aqui, ó, não conta para mim, tá? Porque isso aqui, na verdade, ele é 100, né? 10 ao quadrado é 100. Eu teria 100 ao cubo B à sexta. Ele vai ter exatamente grau 9. Ouvi até o Lucas falando aí. Grau 9, professor. Certo? E assim por diante. Bom, vou subir aqui e vou explicar para vocês como escrever corretamente um monômio. Tá aqui, ó. A área do maior retângulo, tá aqui um retângulo grande, né? Ó, da figura, pode ser representada pela expressão 2 vezes x. Vamos pensar na área. A área é sempre lado vezes lado, né? Lado vezes lado. A área de um retângulo, né? Lado maior vezes lado maior, ou largura vezes o comprimento. Então eu posso escrever essa área como A vezes x, né? Ó, tá aqui, né? Ó. Perdão, x mais x, tá aqui, ó. X mais x é esse lado e A é essa outra área. Então eu vou ter 2x, né? Vezes A. Ok? Como é que eu vou representar essa área? 2x vezes A, 2xa. E foi o que apareceu aqui. 2xa. Ok? Aqui embaixo, cada um desses quadradinhos de lado mede x. Ó. X, 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 x e x. Quando eu vou somar os x, ó, vou somar 1x mais 1, 2x, mais 1, 3x, mais 1, 4, mais 1, 5, 6, 7x. 7x vezes, eu quero fazer a área, tá? Aqui tem um x e aqui tem 2. 2x, tá? 7 vezes 2, eu multiplico os coeficientes, ó. 7 vezes 2, 14. E multiplico as partes literais, lembrando da propriedade da multiplicação de bases iguais, tá? Ó. Vou colocar novamente aqui. AAM vezes AN, que é igual a AM mais N. Multiplicação de potências com bases iguais. E eu vou ter, então, 1 e 1, x ao quadrado. Olha lá. Essa é a área dessa figura que eu tenho aqui. Joia? Muito bom, né? Super tranquilo. Classificação dos polinômios foi o que eu expliquei para vocês. Ó. Monômio, binômio e trinômio, contando sempre cada uma das expressões. Ó. Binômio, 1, 2, 3. Trinômio, 1, 2, 3. Trinômio. E existem os polinômios, que é maior do que 3. Por exemplo, x à quarta mais 3x ao cubo mais 2x quadrado mais x. Olha um clássico exemplo de um polinômio. Joia? Polinômio. Maravilha, né, pessoal? Bom, basicamente é isso. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, clareado algumas coisas. Eu trouxe bastante teoria nesses slides aí, principalmente na parte inicial de monômios e polinômios, tá? Que é bem importante para a gente. E se eu conseguir entender esse começo, o resto fica mais fácil, tá? Então, muito obrigado. E até a nossa próxima aula, ok? Fiquem com Deus, abração e força aí, hein, pessoal?